Eu convido você a abrir aí a Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Livro de Lucas, o capítulo de número 13. Lucas 13. E nós vamos ler os versículos de 10 a 17. Lucas 13, 10 a 17. Amém? Achou aí? Lucas 13, versículo 10 ao 17 diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue a ministrar conosco nessa noite, continue a falar conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra se revele ao coração de cada um de nós e que produza tudo aquilo para o qual o Senhor a enviou nesta noite. Assim, nós abençoamos esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Esse trecho da palavra de Deus fala de uma mulher, né? A Bíblia diz que ela era uma mulher que ela vivia encurvada, né? Encurvada, e que de forma alguma, de maneira alguma, ela podia se endireitar, se levantar, né? Eu até vi algumas figuras na internet dessa mulher, né? As figuras diziam que ela vivia assim, ó, andando assim, bem curvada mesmo. E de nenhuma forma ela podia se levantar, se endireitar, né? E Jesus, ele estava nessa sinagoga, ensinando, pregando a palavra num dia de sábado, falando o evangelho, levando as boas novas para aquelas pessoas. E essa mulher, ela vem também para a sinagoga, e ela entra ali, a Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade, e que havia já 18 anos. 18 anos, essa mulher não podia se levantar de modo algum. E a Bíblia diz que Jesus viu essa mulher, né? E quando Jesus vê essa mulher, ele olha para essa mulher, ele vê essa mulher, e Jesus chama essa mulher, e Jesus vai dizer para essa mulher assim: mulher, está livre da tua enfermidade. E aqui, queridos, que coisa tremenda, porque, né, algo que persistia na vida dessa mulher por 18 anos. E basta uma palavra de Jesus, e aqueles 18 anos desaparecem da vida daquela mulher. Basta uma palavra de Jesus e aquele mal
que prevalecia contra a vida daquela mulher vai embora. E a Bíblia diz que imediatamente, essa mulher se endireitou e dava glória a Deus. Olha que coisa tremenda, né? Como é bom andar com Jesus, como é bom caminhar com Jesus, como é bom estar perto de Jesus, como é bom estar onde Jesus está, como é bom viver na presença de Jesus. Basta uma palavra dele e toda a situação muda, toda a situação se reverte. Os 18 anos de sofrimento, eles saem, desaparecem, através de uma palavra de Jesus. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ai, que maravilha, né? E aqui vai entrar um contexto que era um sábado e o chefe da sinagoga ficou bravo porque ele falou assim, olha, 6 dias vocês podem trabalhar, 6 dias vocês podem vir para serem curados, mas no sábado não é dia de operar a cura. Mas como Jesus, ele é Senhor do sábado, e o sábado não foi criado acima do homem, o homem é que foi criado acima do sábado. O sábado existe para servir o homem, não para o homem servir o sábado, né? E Jesus diz, olha, vocês são hipócritas. E hipócrita é aquele que fala bonito e vive feio, né? E Jesus vai falar, vocês são hipócritas, porque vocês pegam lá no dia de sábado, levam o seu animal para dar água, para beber para ele. E você pode fazer isso e não pode curar uma filha de Abraão que há 18 anos vinha sofrendo. O chefe da sinagoga estava mais preocupado com o ritual, com as questões religiosas, com o cerimonial, do que com a cura daquela mulher, do que a bênção que aquela mulher estava precisando, ou com o sofrimento que aquela mulher vinha há 18 anos e não podia se levantar, né? E essa questão da mulher, né, que ela vivia encurvada, e muitas vezes, queridos, essa ser encurvada são áreas que muitas vezes das nossas vidas, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos encurvando, né? Encurvando devagar, vai encurvando numa questão, numa situação, num problema, numa dificuldade que vai apresentando, e as coisas vão ficando mais difíceis, mais complicadas, e aí as pessoas vão se encurvando diante das situações. Tem muitas pessoas que estão eretas por fora, estão tudo direitinho por fora, mas lá por dentro estão encurvadas. Encurvada no sentimento, em emoções, encurvada em fatos, em acontecimentos, encurvada em coisas do passado que aconteceu. E a pessoa não anda, a pessoa começa a ficar patinando e não vai, e vira e volta, e vai sempre no mesmo ponto, e vai lá e vem cá, trabalha aqui, muda ali, muda lá e volta, e as coisas não caminham. São vidas que muitas vezes estão encurvadas. E aí chega ao ponto, né, de dizer assim, não, mas é Deus que quer, é a vontade de Deus, Deus que quer que eu seja assim, todo mundo vem nesse mundo para sofrer mesmo, aqui a gente vai sofrer, vai passar dificuldade, e começa até mesmo a arrumar desculpa para aquilo que está sendo trabalhado, tratado, encurvando cada dia. E essas lutas, né, essas coisas que vêm para atrapalhar a vida das pessoas. Um detalhe importante aqui, essa mulher estava na sinagoga, a mulher estava na igreja, né? Ela frequentava a igreja, a Bíblia diz que ela vinha, né? Ela estava ali, né? O versículo 10 diz que Jesus estava ensinando, o 11, veio ali uma mulher. Então ela veio, ela andava, ela conseguia andar, ela conseguia fazer algumas coisas, talvez com um pouco mais de dificuldade, talvez um pouco mais difícil, mas ela fazia, né? Ela fazia essas coisas, né? Ela conseguia realizar algumas coisas. E o inimigo, né, a Bíblia diz que era um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade é um espírito do inimigo, que não quer que as pessoas se endireitem, que não quer que as pessoas se levantem, né? O espírito maligno, ele quer que as pessoas fiquem cabisbaixa, olhando para baixo, olhando para o chão, né?
não quer que olhe para cima, né? A Bíblia diz, né, o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os meus olhos, os teus olhos, não é para estar no chão, é para estar no alto, é para estar no autor e consumador da nossa fé, é para estar em Jesus, lá no alto, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo sobre nós, descendo sobre as nossas vidas. Então os nossos olhos têm que estar no alto, mas o inimigo vem, ele quer atrapalhar, ele quer dificultar. Essa mulher, ela estava nessa condição há 18 anos. 18 anos de sofrimento. O inimigo não quer que essa mulher se levantasse, não quer que ela se endireitasse. E muitas vezes o inimigo luta para que você não se endireite. Da mesma forma que ele lutou lá para prender aquela mulher, ele trabalha hoje querendo prender também. Prender você, prender a minha vida, prender o ministério, prender igrejas, prender uma série de coisas aí para que as pessoas não andem. E as coisas começam a ficar encurvadas, e as coisas não funcionam, as coisas não dão certo. O inimigo, muitas vezes, ele não paralisa, mas ele dificulta. Essa mulher, ela conseguia vir, com muita dificuldade, mas ela via. Muitas vezes o inimigo não paralisa, não dá um stop, mas ele dificulta. E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, e cada vez mais difícil, e cada vez mais difícil. E quanto mais difícil vai ficando, mais as pessoas vão desanimando, mais as pessoas vão se abatendo, né? Mas Jesus, ele viu a situação daquela mulher. A Bíblia diz lá no versículo 12, vendo a Jesus, chamou e disse: Jesus, ele está vendo. Jesus, ele está vendo você. Amém? Jesus, ele está contemplando a sua caminhada. Jesus está contemplando o seu dia a dia, o seu levantar, o seu caminhar, o seu deitar. Jesus está contemplando. Jesus está olhando para você. Amém? Ele está sempre olhando para você. Assim como ele estava olhando para aquela mulher, ele viu aquela mulher, ele está sempre olhando para você. Provérbios capítulo 15, versículo acho que 2 ou 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Mas ele está contemplando, ele está vendo. Ele olhou para aquela mulher e viu a situação daquela mulher. E aquela mulher estava na igreja. Então, ainda que você está enfrentando lutas, ainda que você está enfrentando dificuldades, ainda que você enfrente barreira, não deixe de frequentar, não deixe de vir à igreja. O inimigo, ele lança uma estratégia, a pessoa tem algum problema, alguma dificuldade, a primeira estratégia que o inimigo vai lançar na cabeça da pessoa é: para de ir na igreja. E as pessoas começam a desanimar. Já viu como tem gente desanimada hoje? Como tem pessoa desanimada? Tem Jesus, recebeu a salvação, tem o bem mais precioso, né? Como diz lá no Salmo 16, o próprio Davi diz: eu não tenho outro bem maior que ti. Tem o bem mais precioso que é o Senhor. Está desanimado. Você olha, e aí, tudo bem? Não. O que foi? Nada. O que aconteceu? Nada. E por que está assim? Não sei. E está desanimada, abatida, desmotivada, vai perdendo a graça, vai perdendo o brilho, vai perdendo a alegria e vai deixando de congregar. Vai deixando devagarzinho, vai se encurvando diante das situações, vai se encurvando e quando menos espera, está tão distante, queridos. Está tão longe, porque foi se encurvando, né? Foi se encurvando diante das situações. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livre. Jesus olhou para aquela mulher e diz: mulher, estás livre dessa enfermidade. Jesus já te libertou. Amém? Jesus já te libertou, Jesus já pagou o preço. A Bíblia diz que ele expôs os principados, as potestades, e os expôs publicamente na cruz do Calvário, pegou o escrito de dívida que era contrária à sua vida e rasgou o escrito de dívida,
Você não deve mais nada, está tudo pago, está tudo feito. Ele diz lá na cruz, ele deu o brado de vitória e diz: está consumado, está feito, está pronto, está pago, está tudo feito, em nome de Jesus. E o inimigo não tem mais poder, não tem mais condição para segurar, para amarrar e encurvar você, a não ser que você deixe, a não ser que você permita que ele faça isso. Mas Jesus já destronou, Jesus já pagou o preço, Jesus já te libertou, Jesus já disse para você: você está livre. Amém? Por isso você não deve se encurvar diante de situação, não deve se encurvar diante de condição, não deve se encurvar diante de nada. A única que você deve se encurvar é diante de Jesus. Amém? Por isso que o diabo vem, quando ele vem tentar Jesus, ele diz assim: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. O propósito, o desejo do diabo é que as pessoas se prostrem diante dele, se prostrem diante da circunstância, se prostrem diante da situação. Mas Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás. Amém? Só diante de Deus que nós vamos nos curvar, só diante do Senhor nós vamos nos curvar, só diante do poder de Deus que nós vamos nos curvar, mas diante do inimigo não. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Você não precisa se curvar diante do inimigo, você precisa resistir o inimigo. Quando ele vir para cima de você, quando ele vir jogar pensamento, quando ele vir jogar sentimento, quando ele vir trazer você para baixo, tentar te amarrar, tentar te prender, tentar te segurar, tentar afastar você do propósito de Deus, você tem que resistir e falar: comigo não, comigo não. Assim como o faraó lá do Egito foi para Moisés e diz: olha, vai, pode ir embora, vai, leva os mais velhos aí, mas deixa o gado. Depois, olha, deixa os mais velhos. Moisés falou para ele: nenhuma unha vai ficar. Nós não vamos deixar nada na mão do inimigo. Nós não vamos deixar nada na mão do faraó. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós não vamos deixar na mão do inimigo. Por isso nós não podemos nos prostrar diante de situações, não podemos nos prostrar diante de condições. Nós precisamos nos levantar, encher o nosso coração de fé e declarar o poder de Deus, porque Jesus está te vendo, Jesus está te olhando, Jesus, Ele está vendo a sua situação. E quanto mais você vai lutando, mais batalhando, Jesus vai entrando com a provisão. Essa mulher não ficou em casa, essa mulher não ficou lá choramingando: ai, o chefe da sinagoga não veio me chamar, não me ligou hoje, não mandou WhatsApp. Não, ela não fez nada disso, queridos, ela veio para a igreja. Hoje tem gente que pastor tem que ficar lá: ô queridinho, vamos para a igreja hoje, ai, eu passo aqui para te pegar, você não quer a carona? Não, queridos, não tem mais disso não. Essa mulher não ficou assim, essa mulher, ela veio, ela falou: eu vou para a igreja, eu vou para a sinagoga, porque eu sei que lá tem o poder de Deus, lá Deus se manifesta, lá Deus fala conosco e lá Deus manifesta o poder. Hoje as pessoas ficam aí cheias de coisinha e tanto dedinho para vir para cá. Sabe quem vai perder? Quem vai perder é quem ficar de fora. Se essa mulher tivesse falado assim: olha, quer saber de uma coisa? Faz 18 anos que eu vou na igreja, não aconteceu nada, eu não vou hoje também não. Ela tinha perdido a bênção dela. Tem muita gente assim, queridos, que a bênção está chegando, porque a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançariam. Então a bênção está correndo atrás de você. E às vezes está tão pertinho de você, para chegando. Aí você, em vez de parar para receber a bênção, você vai embora. Aí você vai embora e a bênção fala: não alcancei, vou correr atrás dele de novo, né? E se tem um negócio que insiste, é a bênção, querido. A bênção é insistente. Ela vai correr atrás de você até te alcançar, em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia diz que Jesus diz para aquela mulher: estás livre dessa enfermidade. E aí Jesus vai chamar aquela mulher. Quando ele chama ela, ele fala: está livre dessa enfermidade. E o versículo 3, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Às vezes a gente fica pensando, né? Imagine você ficar curvado, dá um mau jeito aí na sua coluna e você ficar curvado uma semana. Aí você vai lá naquele massagista doidão lá, que dá uns croques lá, né? Levanta lá, dá uns estralos, né?
Aqui não estralou, a Bíblia diz que não estralou a coluna dessa mulher. Foi tudo tranquilo, né? Mas imagine, queridos, imediatamente aquilo levantou e ela dava glória a Deus. O poder de Deus. O poder de Deus, quando ele entra em ação, ele restaura, ele muda situações, ele quebra processos, ele quebra barreiras, mas ele manifesta a glória dele. Amém? Talvez teria que fazer fisioterapia um tempão, não sei, não precisou, aqui a Bíblia não diz que precisou fazer nada. Pelo contrário, ela se endireitou e ela glorificava o nome do Senhor. E nesta noite, a Bíblia diz que Jesus colocou as mãos sobre aquela mulher. Essa noite é noite de experimentar o poder de Deus sobre a sua vida. A gente vai acostumando, né? O ser humano ele tem uma facilidade muito grande de se acostumar com as coisas. Coisas boas e até mesmo coisas ruins, né? Tem gente que se acostuma. E acostuma a viver daquele jeito, acostuma a caminhar daquela forma. Né? E você vê aí, às vezes tem alguns acontecimentos terríveis aí, e a pessoa está lá e não sai dali por nada. Aí acontece de novo e está lá, né? E aí daí um ano acontece de novo e continua lá, sabe? As pessoas vão se acostumando, sabe? As coisas boas e acostumando também com coisas ruins. Tem gente que se acostuma com problemas, se acostuma com dificuldades. Tem gente que se acostuma com situações, com condições. Essa mulher, há 18 anos que ela tinha esse problema, mas eu creio que ela não estava acostumada, não estava rendida, porque ela estava lá na sinagoga. Ela estava lá louvando, adorando, cantando, talvez fazendo louvor, não sei, mas estava lá, dentro da igreja, dentro da sinagoga. E nós precisamos não nos acostumar com situações. Tudo aquilo que sai do propósito, que sai do projeto de Deus, nós não podemos nos acostumar. Nós temos que guerrear, batalhar, se levantar, ir para cima, em nome de Jesus, né? E exercitar fé. Exercitar fé, sabe? Exercitar fé, não vou deixar isso me abater, não vou deixar isso dominar, não vou deixar isso ser superior na minha vida. Você pode até enfrentar, porque a fé ela não nega o problema, a fé não nega a situação, mas ela não se acovarda diante da situação. A fé ela não nega a dor, ela não nega o problema, a dificuldade, mas a fé nos leva a batalhar, a lutar contra essas situações. Noite de experimentar o poder de Deus, querido. Talvez, não sei, talvez essa mulher, ela estava encurvada, talvez você possa estar encurvado diante de alguma situação, diante de algum problema, diante de alguma dificuldade, diante de um fato que aconteceu, né? Às vezes está encurvado em alguma área que você percebe que a sua vida não anda, né? Que a sua vida não vai. Você parece que está travado. Olha, eu luto, eu oro, eu tento, e parece que não vai. Nessa noite vai em nome de Jesus. Amém? Talvez áreas que estão travadas, áreas que não caminham, áreas que não florescem, áreas que não vão em frente. Talvez área conjugal, familiar, talvez área financeira, você é um cara direito, honesto, você dá dízimo, você dá oferta e a sua vida financeira não vai, você luta, batalha, empina papagaio, empina não sei o quê, dá para lá e para cá e não funciona. Esta noite vai funcionar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez área ministerial, falar, não, eu queria um ministério e Deus coloca os dons, talentos e você começa a fluir, de repente trava e as coisas começam a ficar amarradas e parece que não vai, e parece que está segurando, prendendo e está tentando amarrar. Nessa noite vai em frente em nome de Jesus, nada vai poder te segurar em nome de Jesus. É noite que Deus vai endireitar as nossas vidas, endireitar as nossas caminhadas, endireitar a nossa jornada aqui na terra, para nós vivermos e experimentarmos tudo que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Amém? Você crê assim, em nome de Jesus? Você crê que Jesus, esse Jesus que estava lá na sinagoga, Ele está aqui nessa noite para abençoar você. E quando você chegou, Ele estava aqui olhando e esperando você chegar.
E assim como ele olhou e viu aquela mulher, ele olhou e viu você. Ele falou, eu já sei, aquele senta naquele lado, naquela cadeira. Aquele outro senta lá naquele cantinho, aquele senta lá atrás. Ele já sabe, queridos. Se a gente que está aqui já sabe mais ou menos onde os irmãos sentam, imagina Jesus quando ele olha de lá. Ele olha de lá e fala, não, ele vai sentar ali. Mas hoje eu vou mudar a história dele. Hoje eu vou mudar a história da vida dele. Hoje eu vou mudar a história da família dele. E a bênção vai chegar sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar o grupo de louvor para vir para cá, para nós orarmos nessa noite, buscarmos esse poder, e que o seu coração não seja o coração como o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, quando viu aquela mulher sendo curada, ele ficou bravo. Ele falou, não pode. Que o seu coração nessa noite não seja como o do chefe da sinagoga. Mas será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Vai fazer apelo? Será que é para ir lá na frente? Isso é o coração do chefe da sinagoga, que não queria ver o poder, a glória de Deus se manifestar. Enche o teu coração de fé e diga, olha, hoje Deus vai mudar a minha vida, hoje o Senhor vai tocar em mim, hoje o Senhor vai mudar a minha história, esse mal vai sair, essa dor vai desaparecer, esse que está amarrado, esse que está me encurvando, vai endireitar, e eu vou sair daqui diferente nessa noite, eu vou sair daqui renovado, transformado, porque o poder de Deus está nesse lugar. Amém? E a mão de Deus, o poder de Deus vai vir sobre você nessa noite, em nome de Jesus. E o poder de Deus vai endireitar áreas que não podiam, a partir de hoje vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O versículo 12 diz assim, vendo a Jesus, chamou aquela mulher. E nesta noite, Jesus está te chamando para um tempo novo na sua vida. Jesus está te chamando para uma forma nova de viver as coisas. Jesus está te chamando para endireitar aquilo que está curvado, fazer aquilo funcionar, aquilo que não está funcionando, aquilo que não está dando certo. Nesta noite Ele está te chamando. E Ele liberou uma palavra sobre a vida daquela mulher. E eu quero fazer um apelo para você profeticamente, em cima do chamado de Jesus. Eu creio que eu tenho um chamado de Deus na minha vida. E eu creio que Deus tem um chamado com você também. Eu creio que Deus tem um chamado com cada um de nós aqui. E nessa noite Ele está chamando. Ele está te chamando. Porque Ele tem uma palavra para você, liberada sobre a sua vida. E Ele diz, mulher, está livre dessa enfermidade. Mas depois Jesus impôs as mãos sobre ela, e ela se endireitou. Nessa noite Jesus está te chamando, e eu vou fazer conforme o Senhor está colocando aqui no meu coração. Eu quero te chamar aqui à frente, em nome de Jesus. E que você venha aqui para frente não ouvindo e não dando uma resposta a eu te chamando, mas que você dê uma resposta ao chamado de Jesus para a tua vida nessa noite. Que você venha para cá dizendo assim, eu estou indo respondendo a um chamado de Jesus para a minha vida nessa noite. Amém? E aí você sai do seu lugar e vem para cá. E nós vamos orar juntos aqui. Depois nós vamos impor as mãos sobre você e vamos declarar o poder de Deus sobre a tua vida. E aquilo que está amarrando, prendendo a sua vida, vai endireitar em nome de Jesus. Amém? O grupo de louvor vai estar louvando, adorando o nome do Senhor. E você tem
a oportunidade de responder ao chamado de Jesus, em nome de Jesus, amém? Se você desejar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Entenda isso, queridos. Nós vamos descer, eu vou convidar aqui os presbíteros aqui para me ajudar, nós vamos orar por você. A Bíblia diz que Jesus impôs as mãos e imediatamente aquela mulher se endireitou e dava glória a Deus. Eu não sou Jesus, nenhum dos presbíteros aqui é Jesus, mas nós somos servos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E nós vamos impor as mãos sobre você e vamos declarar o poder de Deus operando, agindo e sendo derramado sobre você nessa noite. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, quero convidar os dois presbíteros aí para me ajudar. Nós vamos orar e vamos ministrar esse poder sobre você em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, pegue aí a unção sobre a sua vida, a unção que endireita as coisas, a unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Receba cura, sabe? Cura. Coisas que o médico, a medicina não consegue fazer. O nosso Deus endireita. O nosso Deus faz. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Você pode se assentar.